Queridos, hoje a gente vai começar diferente, né? Hoje não é o pastor que vai começar aqui. Então, eu dou a vocês as nossas boas-vindas, o nosso bom dia. E já de imediato os convido a ficar em pé. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 154. É um hino que nos lembra em quem estamos firmes, né? Com tanta insegurança, num mundo que está tudo tão instável, nós podemos confiar no Senhor e ficarmos firmes nas promessas que Ele fez. Então, confiemos nele. Enquanto louvamos a Deus com esse hino, você tem a oportunidade de também adorá-lo, louvá-lo, através da entrega dos dízimos e das ofertas. Lembrando que o gasofilácio pequeno é o nosso gasofilácio de missões. Todas as ofertas colocadas ali são direcionadas para missões. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ficar firmes nas Tuas promessas. Obrigada, Senhor, porque vindo as tempestades, nós temos em quem confiar, nós temos a quem recorrer. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor não está conosco só nos momentos de tempestades. O Senhor não está conosco só nos momentos difíceis, nas tristezas, mas o Senhor também está nos momentos das alegrias. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Obrigada, Pai, pelas ofertas que foram depositadas no gasofilácio. Nos dê a cada dia sabedoria para usá-la de acordo com o Teu propósito, Pai. Que a cada dia nós possamos sempre, sempre cumprir o propósito que o Senhor tem para esta Igreja Batista Betel, aqui nesta localidade. Que sejamos sempre luz para as pessoas que nos olham, para as pessoas que olham para a igreja, para as pessoas da comunidade, possam ver diferença neste lugar. Muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje e é aqui que juntos escolhemos te cultuar nessa manhã. Obrigada por essa oportunidade, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem assentar e o pastor está com a palavra.
Mais uma vez, uma boa manhã a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Estão me ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É bom ver os rostinhos dos irmãos aí, não é? Uns retornando, outros nos visitando. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos aproveitar esse tempo, nós acabamos de orar, mas vamos orar novamente? E eu gostaria de sugerir que nós oremos pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor dos altos céus que possa derramar da sua graça, da sua bênção, das suas misericórdias sobre a nossa pátria. Nós vivemos um momento onde as nossas orações são tão necessárias em favor dos nossos governantes, quer você goste ou não do nosso presidente, dos nossos governadores, do nosso prefeito, mas nós precisamos pedir ao Senhor que possa dar ao povo de Deus sabedoria para que a gente consiga se conduzir nesse tempo difícil, né? Que a Igreja de Jesus não deixe de ter a sua voz profética, o seu papel de consciência do Estado, para que a nossa fidelidade não seja dedicada a homens, mas que seja dedicada ao Senhor dos altos céus. É a Ele que nós servimos. O nosso Senhor é o Senhor Jesus. E não pode haver outro. Não pode haver outro. Amém? Oremos. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, te damos graças pela Tua presença entre nós. Ó Senhor, como nós te amamos. Jesus, nós somos a Tua noiva. E obrigado porque o Teu Santo Espírito que habita na Sua igreja, nesse exato momento está nos embelezando, está nos ornamentando, para que possamos um dia nos encontrar contigo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nossos olhos estão colocados em Ti, Jesus. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus. Mas, Senhor, nós também somos cidadãos desse mundo, nós também vivemos na cidade dos homens. E te suplicamos a Tua sabedoria, a Tua graça, para que possamos, ó Deus, discernindo os tempos, viver de modo digno a honrar o Teu nome, a viver com sabedoria entre os homens, Senhor, para que a igreja não venha escandalizar esse mundo. Ó Deus, livra o Seu povo de estar apegado ao poder, à glória e às coisas transitórias desse mundo. Mas ajuda-nos, Senhor, como cidadão dos céus, como cidadãos da cidade de Deus, a vivermos, Senhor, para a Sua própria glória. Ó Deus, continua dando à Sua igreja essa voz profética, Senhor. Ó Deus, de anúncio e de denúncia. Ó Deus, que jamais falte no nosso púlpito, Deus, a palavra do assim diz o Senhor. Ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê graça, que a Sua igreja seja esse lugar de graça e de verdade. Graça que acolhe a todos, mas a verdade também que nos leva à conversão, Senhor. Usa o Teu povo nesse tempo, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso governador, o nosso prefeito, abençoe, ó Deus, o nosso Supremo Tribunal Federal, abençoe, Senhor, as duas casas, o Senado, ó Deus, abençoe ali também a Casa dos Deputados, as assembleias, ó Jesus, dê a cada governante o Teu temor, tenha misericórdia, para que possam fazer e votar leis justas, Senhor, que seja bom para todos, ó Deus. Nos ajude a fazer a nossa parte, e nos ajude, ó Deus, a com intrepidez pregar a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E oramos assim, no nome sobre todo nome, o único Senhor da igreja. Oramos por causa de Jesus. Amém e amém. Amém.
Amém, irmãos? Abram comigo suas Bíblias, por favor. No livro de Gênesis, capítulo 1. Livro da Criação, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, verso 26. Nós temos aqui um relato da criação, e nós temos agora o relato do 6º dia. Gênesis 1, 26, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Yahvé: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele também será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Muito bem, irmãos, essa é uma manhã muito especial na vida da nossa igreja. Nós já iniciamos há umas 3 semanas atrás o nosso curso de feminilidade ali com as meninas, as irmãs da nossa igreja. Esse curso está dentro do Ministério da Família da Igreja. E tem sido ali um tempo muito desafiador de aprendizado, onde as irmãs estão aprendendo sobre o propósito de Deus para elas. E como parte integrante desse curso, hoje nós abrimos, então, essa reunião no plenário, onde nós vamos falar um pouquinho, não só das mulheres, mas também dos homens. Então, hoje a nossa temática dessa manhã será a masculinidade. Assim como as mulheres precisam aprender a feminilidade, os homens também precisam aprender o que é a masculinidade. Irmãos, eu não tenho dúvida que nós estamos numa grande guerra cultural, onde está em jogo a criação de Deus, os atos criacionais de Deus. E esse conflito se deve muito à ingratidão no coração do ser humano. Porque desde o Jardim do Éden, o homem demonstrou um apetite enorme pela ingratidão. Desde o Jardim do Éden que o homem não quis aceitar o seu papel de criatura dentro do enredo amoroso de Deus. E ele se rebelou contra isso. E se tem algo que os seres humanos têm se rebelado continuamente em relação a Deus, é sobre quem Ele é, sobre a sua identidade. Portanto, a nossa grande batalha espiritual hoje passa pela nossa identidade. Quem nós somos e quem o outro é. E essa identidade, a nossa identidade, deriva não das nossas preferências, mas daquilo que Deus fala a nosso respeito. Aquilo que Deus diz que nós somos. E a grande questão é que o ser humano não aceita aquilo que Deus diz que nós somos. E se tem algo na nossa cultura, nesse exato momento, que as pessoas não estão aceitando, é justamente os papéis. A figura do masculino e também a figura do feminino. O homem está rompendo com isso tudo, está explodindo com isso tudo. Querendo se libertar de Deus, eles querem também romper com a sua própria identidade. E já pensando nisso, e não apenas nos antecipando ao problema, porque o problema já está posto, mas pensando em preparar a nossa igreja para a guerra que nós já estamos vivendo, nós então estamos alimentando a igreja com a sólida palavra de Deus. Porque se tem alguma coisa que é insubstituível na nossa guerra, na nossa luta, para combater a mentira, é pregar a verdade. Não basta apenas dizer que esse mundo está errado. Não basta apenas denunciar a mentira nesse mundo. É preciso dizer o que nós precisamos consertar. Se combate mentira falando a verdade. Se combate os sofismas afirmando a palavra de Deus.
E é com esse espírito que nessa manhã eu tenho uma grande alegria de ter conosco um grande amigo, um grande homem de Deus, servo de Deus, um conselheiro, o reverendo Ricardo. Ele é pastor da igreja presbiteriana aqui do Boa Vista, não é isso? Nova Vista, perdão, pastor, Nova Vista. E o pastor Ricardo é daqueles homens assim que a gente quer ter sempre perto da gente, porque é pastor de carne e osso. E falta pastor de carne e osso nos nossos dias, né? Às vezes a gente tem aqueles pastores que estão na espiritosfera, não é assim? Que vivem no outro planeta, e a gente sente falta dos pastores que vivem entre nós. E o reverendo Ricardo é um desses homens de Deus, homem cheio da graça, do conhecimento, um estudioso na palavra do Senhor. Trouxe também consigo a sua esposa, foi minha professora na faculdade teológica. O reverendo Ricardo depois vai apresentá-la com mais detalhes, né, reverendo? Mas, sem mais delongas, vamos receber o reverendo com o coração aberto e na esperança de que Deus fale com cada um de nós e nos ensine. Enquanto o reverendo Ricardo se aproxima, eu já quero pedir aos jovens, aos adolescentes, às crianças também, que terão o seu momento ali nas classes. A gente vai fazer essa movimentação para não movimentar mais depois. Muito bem, então, o reverendo Ricardo está entre nós. Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso querido pastor nessa manhã, irmãos. Oremos. Ó bondoso Deus, nosso coração se enche de gratidão e de alegria. Ó Deus, porque hoje o Senhor nos concede a graça de termos entre nós esse homem tão querido, Senhor, esse pastor tão cheio da sua graça, Senhor, que irá nos falar. Muito obrigado pela sua vida. A nossa oração é que o teu Espírito possa capacitá-lo, possa ungí-lo, para que, ó Deus, a sua palavra seja transmitida com clareza para cada mente, para cada coração dos ouvintes aqui presentes. Fala conosco, abençoa o teu povo, edifica a sua igreja. Recebe nossa alegria e gratidão também pela vida da irmã Daniela entre nós, que a tua bênção também esteja sendo derramada no seu coração. É assim que oramos, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não, claro. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Há 3 anos e meio eu estive aqui, uma primeira vez, foi justamente na posse do pastor Pedro, e foi um tempo festivo, alegre. Eu sabia da alegria do coração dele de estar começando, né, um novo tempo com a Viviane, com o Pedrinho, que ainda era Pedrinho mesmo, agora já é um Pedrão, já me passou. Né? Não é muito difícil me passar, mas, enfim, né? A turma aí cresce rápido, mas eu pude estar aqui testemunhar a alegria dessa família, estar sendo recebida por vocês nessa igreja e voltar depois desse tempo e poder ver aqui uma comunidade que está caminhando no Senhor, vigorosa, firme, num tempo de tantas lutas, né? Tantas dificuldades, tantas comunidades enfrentando aí esses dias de pandemia com muita luta. Mas é bom ver que o Senhor, na sua graça, tem sustentado essa igreja, tem usado a ministração desse irmão querido, obrigado, não poderia atribuir a ele outras palavras que não aquelas que ele mesmo atribuiu a mim, né, de falar de um pastor que é um pastor de verdade, pastor de carne e osso, pastor que ama a obra do Senhor, ama a sua igreja, tem se dedicado a ela. Fico muito feliz de estar com os irmãos. Eu espero que esse tempo aqui seja proveitoso para todos nós, seja para você, seja de edificação, de fortalecimento. Oi?
Você preocupado com o microfone, tá bom para você aí, altura? Vê aí. Está melhor assim? Já me deram um ok ali. Obrigado. E é desafiante, né? Estar aqui com os irmãos, tratar de um tema. O pastor Pedro citou aí a expressão guerra. Estamos numa guerra cultural. E tratar desse tema a partir dessa ótica do ambiente no qual nós estamos é um desafio. Eu já começo dizendo para os irmãos que eu não tenho todas as respostas, talvez, que os irmãos tenham. Tem situações que nos deixam pensativos, perplexos, algumas coisas que nós temos que parar, pensar. Mas há, pelo menos, alguns princípios que nos ajudam e nos orientam no meio da guerra. É sobre esses que eu quero conversar com os irmãos essa manhã. Vou ter um tempo de exposição, mas vamos ter também um tempo aí de perguntas, que a gente possa tratar disso. Eu queria começar a nossa conversa convidando você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 4. O livro dos Juízes, capítulo 4, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Livro de Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Como eu falei, mencionei aqui, né, pegando as palavras do pastor Pedro, contexto de guerra. Quando a gente chega nessa passagem, você está observando que é um contexto de guerra, de batalha, de nações brigando com nações. E toda vez que você vai na Bíblia e você lê nessas passagens do Antigo Testamento, e você lê sobre nações lutando com nações, não leia apenas pensando aí em guerras, uma guerra política. Ou seja, a ideia de uma nação ter mais poder, ou ter poder sobre outra nação, de um governo mandar em outro governo, de um povo governar politicamente outro povo. Não leia apenas sobre essa ótica. Isso também faz parte. É claro, está aqui no contexto, mas a guerra ela é mais ampla e mais profunda do que essa.
É, de fato, aquilo que o pastor Pedro mencionou, é uma guerra cultural. É uma guerra não apenas para dominar o outro fisicamente, politicamente, mas dominá-lo mentalmente. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando aqui apenas de arte, né? A arte é um aspecto da cultura, né? Geralmente pensa, um espaço cultural, a gente tem na mente a ideia de um lugar onde você vai encontrar alguém tocando um instrumento, o quadro sendo expostos, estátuas e tal. Pensa em arte como belas artes. Não, a cultura no sentido mais amplo é o modo como você vive, é a maneira como você se veste, as palavras que você escolhe quando você vai conversar com outra pessoa, e as palavras que você escolhe para não mencionar quando for tratar com determinada pessoa em determinado lugar, em determinado ambiente. Envolve tudo que você é, em certo sentido. Então, essas batalhas que são relatadas na Bíblia, elas não estão apenas nos contando a história de governos, de impérios se levantando e caindo, mas está nos contando a história de mentalidades, modos de enxergar as coisas, modos de viver, que querem ocupar o espaço completo. Cada nação que é apresentada na Bíblia, ela é apresentada mostrando uma nação que tem essa pretensão de domínio de todos os aspectos da sua vida. Do que você pode ou não comer, do que você pode ou não vestir, do que você pode ou não falar. E quando a gente lê essas histórias do Antigo Testamento, nós também temos que fazer esse exercício de pensar que nos nossos dias não são diferentes, ou tão diferentes quanto daqueles dias. Nós também vivemos num contexto onde nações, elas querem, de certa forma, ganhar culturalmente as demais. Se não conquistá-las pelo poder militar da guerra, pelo menos conquistá-las pelo poder da influência, de dizer o que você pode ou não, como você deve ou não viver. Isso se aplica a todas as nações da Terra. Nós podemos pensar nos Estados Unidos, estamos mais próximos deles por vários fatores, né? Nós consumimos muito dos seus produtos, inclusive os produtos culturais, seus filmes, músicas, referências intelectuais. Mas há outros impérios por aí também, que também querem ganhar o seu espaço. Muito se fala hoje da China, não é verdade? Até por causa da questão da pandemia, da origem desse vírus, de onde veio. E alguns ficam se questionando, será que esse vírus foi uma doença que surgiu lá, por acaso? Será que ela surgiu por uma questão sanitária? Alguns falam, por causa lá do morcego, né? O pessoal comia morcego e tal. E alguns falam, será que não surgiu por uma criação intencional, uma arma biológica, alguma coisa que saiu propositadamente ou não e que acabou talvez perdendo o controle e influenciando as nações? Vocês vão ver tudo isso na mídia, né? Pessoas questionando. E os questionamentos são levantados justamente porque há essa consciência de que há uma nação muito grande, poderosa, influente, com a qual nós cada vez mais temos mais relações. E não dá para não ter essa relação porque é uma relação comercial, há um mercado que consome coisas que a gente produz. Agora há pouco mesmo, o país é um dos países que mais importa carne do Brasil, né? E agora, por questões lá sanitárias, o Brasil está impedido de exportar carne por um período, então isso cria embaraços comerciais aqui, produtores aqui têm que se desdobrar para resolver esse problema. Estou citando isso para mostrar essas relações que nós temos, que podem parecer tão distantes de nós, mas que vão influenciar, de uma certa forma, o nosso dia a dia. Podia citar aqui, nós não vamos me estender muito, né? Os países islâmicos. O islamismo é uma das religiões que mais tem crescido no mundo. Tem crescido muito na Europa. Há, inclusive, né, no país de origem da minha denominação, da igreja presbiteriana, lá na Escócia, não é incomum, na verdade, está sendo cada vez mais comum você encontrar antigos templos presbiterianos, que foram palcos de avivamento, de pregação da palavra de Deus, em que a fé se esfriou, acabou-se ali, esses templos estão sendo vendidos e se transformando em mesquitas muçulmanas. Fenômeno crescente lá na Escócia, em toda a Europa, na verdade. Onde a fé cristã, a antiga fé cristã, dos missionários que saíram, inclusive, para vir para o Brasil e pregar o Evangelho, hoje lá é um lugar que virou um campo missionário. E essa mentalidade está dominando, esse novo império, essa nova mentalidade está dominando ali.
Então nós estamos de fato numa guerra, com muitas forças lutando, ora umas competindo contra as outras, ora cooperando umas com as outras. E nós aqui, por mais simples que nós sejamos, nós estamos no meio desse palco, nós fazemos parte desse cenário. E de alguma forma Deus quis, na sua soberana vontade, que você estivesse aqui, nesse momento da história. Você podia ter nascido em qualquer momento da história, né? Podia ter nascido no momento aqui do livro de Juízes, mas você nasceu aqui no século 21. Você está cuidando da sua família no século 21. Você está trabalhando aqui no século 21. Você está produzindo no século 21. Você está talvez gozando da sua aposentadoria nessa época, nesse período. Deus te quis aqui. Deus quis você aqui. E é no meio desse cenário que Ele quer que você, como alguém que tem uma participação nesse mundo, tenha uma atuação diferenciada desses impérios. Porque a gente, embora cidadãos de um país, falando uma língua, participando da cultura do Brasil, nós somos parte de uma pátria que está para além do Brasil, para além de qualquer nação dessa terra. Nós fazemos parte de um negócio chamado Reino de Deus. E fazer parte desse negócio chamado Reino de Deus é algo maravilhoso, porque, embora a gente viva no nosso contexto, na nossa cultura, a gente traz valores desse reino. A gente é desafiado a trazer algo que está para além das culturas humanas, e que nenhuma cultura humana pode produzir naturalmente, e que apenas o Reino de Deus pode fazer. Então, o nosso desafio aqui é encarar temas como esse, como a ideia de masculinidade, diferença de masculinidade, feminilidade, como é que o mundo, como é que a sociedade, como é que a cultura entende isso e como é que a igreja entende isso, tem sempre que partir desse princípio básico. Nós conversamos a partir da linguagem do reino de Deus. Nós começamos a partir da linguagem da palavra de Deus. Mas nós fazemos isso entendendo a cultura onde a gente está, o momento que nós estamos vivendo. Só para exemplificar como é que a gente deve entender o nosso momento, eu trouxe aqui um livro cujo autor não é um autor cristão, embora tenha uma influência de cristianismo nele, mas ele não é cristão, é um crente em Cristo Jesus, é um filósofo, talvez alguns aqui o conheçam, talvez já o tenham ouvido falar, talvez já tenham até lido alguma coisa dele, chamado Luiz Felipe Pondé. E ele tem um livro, esse livro que eu estou aqui com ele nas mãos, ele se chama Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. E apesar dele mencionar a palavra filosofia no título, na verdade o livro ele trata de um tema mais específico. Ele trata daquilo que ele chama de o politicamente correto. Na verdade, é uma série de livros, né? Fala, o Guia Politicamente Incorreto aí tem lá, da história do Brasil, da história do mundo, é uma série de livros aqui. Ele é o autor deste livro específico, em que ele vai falar disso. E, apesar dele não ser um cristão, dele não ser um crente, eu creio que Deus, na sua graça, né, que a gente costuma chamar na teologia de graça comum, ele ilumina alguns indivíduos para perceberem alguns problemas, e até mesmo para nos ajudarem, nós que somos crentes, nós que fazemos parte do reino, a identificarem esse problema e concordar, de fato, isso é um problema. E, embora não concordando com tudo que ele diz, mas pelo menos apontar que é um problema real e que esse problema só pode ser definitivamente respondido pelo reino de Deus. É o reino de Deus que traz a resposta para isso. O problema é real, a solução que ele apresenta, se é que ele apresenta alguma solução, me parece que não, ele só constata o fato, mas embora ele não consiga dar a solução, o problema está aí, ele é real, e nós podemos dizer com o Evangelho, com as armas do Evangelho, apontando para Cristo, tem uma resposta para isso. Nós podemos, como igreja, cooperar, agir ou reagir a esse movimento. Ele começa a identificar aqui o problema, ele começa, logo nas primeiras páginas, né, iniciando, ele traz uma definição do que é esse negócio de politicamente correto. Não sei se você já ouviu essa expressão. Ela está sendo muito comum hoje em dia. Politicamente correto. Alguns, de certa forma, defendendo, outros criticando, mas é um termo comum. Ele pega um autor chamado Theodor Dalrymple, também um autor que não é cristão, mas tem alguns textos muito interessantes. Para definir, ele diz: não é fácil definir o politicamente correto com precisão, mas é fácil de reconhecer quando está presente. Ele age em mim como o som de quando eu era criança,
da unha de um professor arranhando a lousa, né? Quadro negro. Já viu? Eu tinha gastura desse negócio. Já viu quando o professor pegava aquele giz e o giz não estava meio duro assim, passava no quadro, dá aquele som assim de... Causa um desconforto, né? O que causa gastura em você? A gente fala, aqui em Minas a gente fala gastura, né? A gastura, assim, aquele barulho de coisa, você fica arrepiado. Assim, politicamente correto é um negócio assim, né? Quando está presente, você sente um negócio ruim, assim, estranho e tal. Porque o seu giz era muito pequeno. Isso me dava arrepios na espinha. É a tentativa de reformar o pensamento, tornando algumas coisas indizíveis. Presta atenção nessa expressão. Tornando algumas coisas indizíveis. Também é obscena. Obscena é uma linguagem, né, que mal, você ouve e rejeita aquilo. Coisa feia. Para não dizer intimidadora. Demonstração de... também é obscena, para não dizer intimidadora, demonstração de virtude, concebida como a adesão pública às visões corretas, entre aspas, isto é, progressistas, por meio de um vocabulário purificado e de sentimentos humanos abstratos. Contradizer tais sentimentos ou não usar tal vocabulário é colocar-se fora do grupo de homens civilizados. Ou deveria dizer, pessoas? O que ele está dizendo com isso tudo aqui? Ele está dizendo assim, está acontecendo algo no mundo estranho. Você está se criando um ambiente onde certas palavras, certas expressões, certas ideias não podem ser ditas, porque se elas forem ditas, elas causam um incômodo. Talvez não tenha um catálogo de regras, o que você pode ou não pode dizer assim, estritamente, mas está se criando uma mentalidade tal em que, se você expressar uma certa palavra, as pessoas vão olhar para você de cara torta. Vão dizer assim, é como você cometer uma gafe, é como você ir num jantar onde você não sabe direito as regras. Que garfo que você usa com o quê, que faca que você usa com o quê, que hora que você faz alguma coisa. Eu me lembro de um amigo contando uma história que ele estava num jantar, e nesse jantar tinha um certo prato lá que se comia com as mãos. Não usava talher. E colocava uma jarrinha com uma aguinha morninha do lado. E o sujeito estava nesse jantar e não sabia para que servia aquela água morninha. Ele achava que tinha que beber aquilo. Ele pegou e bebeu. E alguém falou assim, não, isso aí é para você, quando você pegar a comida, tiver com gordura, você lava a mão, lava na água morninha e depois passa no pano. Mas ninguém falou para ele, né? Ele achou que ele pegou e bebeu. Né? Deve ser uma entrada, alguma coisa assim. Então, você está no ambiente, você faz uma coisa, todo mundo olha para você com cara torta. Aí você diz, puxa, eu fiz alguma coisa que não era para ter feito. Eu falei alguma coisa que era inconveniente. É disso que ele está falando. Isso está acontecendo hoje. E acontecendo em todos os níveis. Não sei quantos, aqui já aplicando para o meu tema, né, que é a ideia de masculinidade, feminilidade, não sei quantos aqui já leram ou já viram aqueles filmes do Harry Potter. Já ouviram falar do Harry Potter? Famoso, né? Já tem muito tempo e tal, tem vários filmes, vários livros. A autora dessa série, dessa literatura, desses livros, ela é J.K. Rowling, né? Assim, né? J.K. Rowling, ela, nas redes sociais, lá, conversando, naturalmente, ela falou de mulheres e tal, usando a palavra mulher, 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 mulher. E alguém teria colocado assim, não, mulher não, são pessoas que menstruam. Como assim, né? Não, falar mulher é restrito, porque alguém pode se sentir mulher e não ser uma pessoa que menstrua. Então, se você está querendo falar de mulher nesse sentido mais restrito, você não pode usar a palavra mulher mais, tem que usar pessoas que menstruam. E ela se negou a fazer isso. Ela disse, não, isso é ridículo. Como assim? Pode. E ela começou a debater com essas pessoas. Aí vem a chamada cultura do cancelamento. Muitos daqueles que eram fãs dela, que cresceram lendo os livros do Harry Potter. Eu me lembro, na época, né, os adolescentes da igreja, todo mundo lia, ia no cinema para ver o filme. Era uma febre. E muitos desses que eram fãs, entusiastas dessa mulher, passaram a ser seus piores inimigos, começaram a atacá-la, dizendo assim, você está excluindo as pessoas que se sentem mulher, mas não menstruam. E começam ataques assim nesse nível. Alguns até riram aqui, né? E para nós ainda parece ridículo.
Isso é que é o engraçado, porque nós estamos vivendo num ambiente da igreja e de uma geração que viveu uma outra realidade. Mas faça um esforço. Os adolescentes jovens não estão aqui hoje, né, aqui participando, mas eles vão assistir depois ali. Para eles, essa linguagem não é tão estranha quanto é para nós. E isso é o assustador. Porque da minha geração, olhar isso, é muito fácil para mim olhar para isso assim, isso é uma discussão ridícula. Isso não tem pé nem cabeça, isso não faz o menor sentido. Mas o assustador é que os adolescentes da nossa igreja, eles estão crescendo num ambiente e eles olham assim, faz sentido sim. Dizer que uma pessoa, que uma mulher que menstrua é diferente de dizer uma mulher. Uma pessoa que menstrua é diferente de dizer uma mulher. Para eles faz sentido. Para eles já não é mais ridículo. Para eles é cada vez mais natural. E quando a gente constata isso, a gente começa a perceber que a gente, de alguma forma, está perdendo a guerra cultural, num certo sentido. Porque quando uma geração começa a crescer com uma ideia que deveria ser absurda, deveria ser rejeitada completamente de cara, mas ela começa a crescer com aquilo com naturalidade, é dizer, o inimigo entrou no nosso campo. Ele entrou na nossa área de ação. E entrou através de algo aparentemente simples, que é a linguagem. Por isso, a preocupação desse autor de identificar que vários problemas que a sociedade hoje enfrenta é justamente porque ela admitiu um tipo de linguagem, um tipo de jeito de falar, que se tornou a dominante e que praticamente nos induz, nos conduz, nos força, nos coage culturalmente a falar daquele jeito. Porque se a gente não fala daquele jeito, a gente é cada vez mais excluído, cada vez mais colocado de lado, cada vez mais taxado de preconceituoso. Houve um período na história, né, história bíblica, que alguém ser leproso, por exemplo, né, alguém ter essa doença da lepra, era o que de pior podia acontecer com essa pessoa. Porque ela não podia conviver em sociedade, ela ficava fora da cidade, ela vivia praticamente da caridade das pessoas, ela tinha um monte de restrições, era impuro, ele mesmo tinha que se admitir, né? Eu sou impuro. Se ele chegasse, estivesse andando na rua, viesse um grupo de pessoas perto dele, ele tinha que tampar a boca e gritar, eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. E praticamente é essa condição que está sendo colocada sobre aqueles que discordam dessa linguagem, e em particular com a igreja. Então, eu fiz essa longa introdução, vocês me desculpem, mas é porque o problema não é simples. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, gente, homem é isso, mulher é aquilo, e pronto, acabou. Eu acho que todo mundo ia entender, concordamos, está na Bíblia, né? Lemos lá em Gênesis, tá lá, Deus criou homem e mulher, Deus criou a sua imagem e semelhança, é o ponto de partida mesmo. Nós queremos na criação, Deus criou homem e mulher, e os criou para a sua glória, ambos são diferentes, mas ao mesmo tempo têm um propósito em comum, e têm algo em comum com o Criador, e que Deus não emprestou a nenhuma outra criatura sua. A Bíblia não fala que Deus criou os anjos à sua imagem e semelhança, por exemplo. Os anjos são seres elevadíssimos, com propriedades que nós não possuímos, com habilidades que nós não temos, mas a Bíblia fala que, lá em 1 Pedro, fala que tem coisas que os anjos anelam perscrutar. Experiências que nós temos e que eles não têm. E que eles têm desejo de alguma forma, participar dessa experiência, de sentir o que a gente sente, de ter o que nós temos. E eles não têm, porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos privilegiadíssimos. Deus não fez isso com nenhum animal. Por mais inteligente, por mais habilidades que tenham, não emprestou a nenhuma outra criatura. Foi a nós que ele fez isso. E fez isso de uma forma, ao mesmo tempo que única, somos todos, tanto homem como mulher são imagem e semelhança de Deus, mas deu papéis diferentes. Seria fácil a gente escrever assim, homem faz isso, mulher faz aquilo, e criar uma espécie de lista, mas não é assim que a coisa funciona. A coisa funciona numa dinâmica. É nesse sentido que eu gosto de ler Juízes, o livro de Juízes. O livro de Juízes ele é um livro muito instrutivo para mim, porque eu creio que é um dos livros que a igreja mais deve voltar a ele, livros bíblicos, nos dias que nós vivemos. Porque, basicamente, o que o livro de Juízes faz é retratar como é que o povo de Deus se comportou num tempo de confusão.
Não deveria ser um tempo de confusão para começo de conversa. Porque Deus fez um monte de coisas maravilhosas para esse povo. Deus tirou esse povo de 400 anos de escravidão do Egito. Deus levantou Moisés, um líder fantástico, que liderou esse povo por 40 anos no deserto. E esse povo apanhou muito no deserto, porque eles fizeram um monte de coisas erradas no deserto. Eles idolatraram, eles blasfemaram, eles se revoltaram, eles quiseram voltar para a escravidão. E Deus foi tratando aquele povo e passou uma geração inteira, uma nova geração se levantou num novo contexto, um novo líder se levanta chamado Josué, e Josué, conduzido, orientado por Deus, chamado por Deus, leva esse povo agora para a chamada terra prometida, aquela terra da qual Deus tinha falado e prometido lá a Abraão, a Isaac e Jacó, homens que pisaram por aquela região, mas nunca possuíram aquela terra de fato. E eles entraram ali, naquela terra, com inimigos muito mais poderosos do que eles. Cada guerra, cada batalha que acontece ali no livro de Josué, para dizer, esses povos são muito mais fortes do que vocês, mas Deus está dizendo para vocês, eu vou dar essa terra para vocês. Quem está lutando essa guerra não são vocês, de fato, sou eu. Lembra qual foi a primeira batalha que o povo enfrentou na chamada Terra Prometida? Vocês lembram qual foi? Quem foi criado na igreja sabe, né? Porque sabe, conhece a musiquinha. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Quem é que ganhou aquela guerra? Eu já vi gente fazendo teoria, né? Não, na verdade, o povo marchando criou uma certa frequência, assim, que foi abalando a estrutura da muralha e tal, uma vibração ali que fez aquela muralha cair. Não tem nada disso. Foi um milagre de Deus, foi algo extraordinário. A primeira batalha foi para Deus dizer claramente, tanto para o seu próprio povo, quanto para o povo inimigo, dizer, quem está ganhando essa guerra sou eu. Quem vai dar essa terra para você sou eu. Vocês são totalmente incompetentes, vocês não têm competência de fazer nada, eu é que vou fazer por vocês. E Deus o faz. E Deus os leva a possuir aquela terra, a vencer aqueles inimigos. Mas a ordem de Deus era expressa, olha, vocês vão dominar a região toda essa terra que eu falei para vocês. Aí começa o livro de Juízes, apresentando, na verdade, ao final de Josué ainda, e o livro de Juízes, o povo começa a acomodar. E aí é um outro princípio que eu quero resgatar para os irmãos aqui, para nos ajudar a pensar nessa ideia de masculinidade. Cuidado com a acomodação. Estão falando aí no jornal que homem é isso. O filme está mostrando que homem tem que ser aquilo, que mulher tem que ser aquilo. A gente começa, primeiro momento, a gente acha estranho, mas de repente começa a achar, deve ser isso mesmo, né? Isso é que é o normal. Ser homem é ser aquilo que aquele filme mostra, aquele livro apresenta, aquele ator de novela expõe, aquela peça de teatro. A gente começa, deve ser por aí. O povo de Deus foi acomodando. Até aqui está bom. A gente tem o nosso espaço. Eu tenho uma terrinha boa aqui. Para que eu vou ficar brigando com esse povo? Deixa eles habitarem aí, deixa eles pensarem do jeito que eles pensam, é tudo a mesma coisa. Foram se acomodando. E da acomodação surgiu um outro problema. Eles não apenas se acomodaram e pararam de marchar quando eles tinham que continuar marchando e avançando. Eles começaram a olhar para os outros povos com os quais eles estavam convivendo bem de perto e dizer assim, até que é legal a forma como esse povo adora os deuses deles. Até que aquela liturgia deles que eles usam lá, interessante, a gente pode adaptar para a gente aqui também. Olha, os nomes dos deuses dele têm nomes poderosos. Eles adoram entidades que se manifestam na natureza, que controlam determinadas áreas do cosmos, e nós queremos isso também. Quem sabe a gente adaptar, se a gente usar as mesmas referências religiosas, quem sabe a gente não vai também conseguir nos adaptar aqui melhor a essa nova terra? E começaram então a adorar aqueles deuses. Começou o problema da idolatria. Irmãos, aí um outro princípio que eu quero destacar para vocês também, que nos ajuda a pensar sobre masculinidade, é pensar da relação disso com a adoração. Não se esqueça disso, tudo tem a ver com a adoração. Tudo que você faz tem a ver com a adoração, tudo.
Nós precisamos quebrar com uma ideia que a gente tem que a adoração é o que acontece apenas quando eu entro num espaço, um templo, um espaço religioso, e eu canto músicas e faço orações. Aí, quando eu saio desse espaço, acabou a adoração. Porque não é assim. Na verdade, todo mundo está, de certa forma, adorando o tempo todo. Cada ato que a gente faz, até as coisas mais simples, tem a ver com as nossas referências de absoluto, de quem é que governa a nossa vida. Por isso que a Bíblia pode falar assim, seja comer ou beber ou qualquer coisa que você venha fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo. Quando você entra no templo e adora, está para a glória de Deus. Mas quando você sai, está no seu trabalho, no seu estudo, o que você está fazendo é para a glória de Deus também. Não deixa de ser, não pode deixar de ser. Por isso é que o pecado da idolatria ele é tão denunciado na Bíblia. Por isso que ele é tão perigoso, por isso que o livro de Juízes é uma grande denúncia dessa idolatria que vai ocupando o nosso coração. Por vezes o problema da masculinidade não começa, por vezes eu creio que sempre, não começa apenas na ideia de conceitos, do que o homem pode ou não pode fazer. Começa bem antes. A que Deus você está adorando? A quem você está adorando? Começa por aí. Porque se você não está adorando o único Deus verdadeiro, por mais que eu dite para você regras sobre o que o homem é, o que a mulher é, não vai funcionar. E nesse sentido o livro de Juízes é muito instrutivo para nós. Porque até um certo tempo atrás, até não muito tempo atrás, a sociedade em geral, a nossa sociedade brasileira, ela levava mais a sério os valores cristãos. Mesmo quem não era cristão. Mesmo quem não fosse cristão, de certa forma achava errado alguns comportamentos, algumas linguagens. Mesmo que não soubesse justificar o porquê que estava errado, mesmo que não usasse a Bíblia para justificar aquilo, mas havia uma cultura cristã ainda muito forte. Nós estamos deixando de viver isso, irmãos. E, especialmente a nova geração, ela vai estar vivendo num contexto muito diferente do que eu fui criado, pelo menos, e você foi criado. Porque a referência ao Deus revelado na Escritura, ela vai deixar cada vez mais de ser uma referência da cultura geral, das instituições, dos que governam. Até então, ainda, nós vemos, por exemplo, políticos que não são crentes, que não são, de fato, tementes a Deus, mas que, quando vão fazer discursos, para agradar a plateia geral, eles falam de Deus, falam de fé, até citam Bíblia. Mas, cada vez mais, isso vai deixar de ser algo geral. Antes, o político queria ganhar uma eleição, ele podia fazer isso para conquistar a plateia geral. Hoje, quando ele faz isso quando ele vai na igreja. Infelizmente, tem algumas igrejas que tem uma péssima participação política, né? Chama o político para chegar no púlpito, ocupar, pregar para a igreja deles, o cara que nem é crente. Saúda com a paz do Senhor e sai falando o que quer e tal. Isso é problemático. Mas ele vai fazer isso, ele vai continuar fazendo isso para aquele grupo, para aquele gueto. Mas ele sai daqui, ele vai para outra religião, ele vai falar a linguagem daquela outra religião. Ele sai daqui e vai para o palanque na Praça 7, ou na Praça da Estação, e vai falar para uma outra linguagem. E, no final das contas, a ideia que vai se passar é que tem um monte de deuses aí na praça, sendo adorados. Qual é o Deus mais conveniente para esse momento que eu estou vivendo? Para esse grupo diante do qual eu estou me apresentando? A idolatria ainda é o grande problema do nosso coração, porque não existe espaço vazio. Não tem alguém que possa dizer assim, não, mas eu não adoro a Deus nenhum. Eu não adoro nem o Deus dos cristãos, nem o Deus dos islâmicos, nem o Deus do budismo, se é que tem um Deus no budismo. Eu não adoro nada. Então você adora. Porque não dá para você fugir disso. Você foi criado assim, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e tem algo no seu coração que aponta para a eternidade, mas que pode ser mal direcionado. E esse mal direcionamento do seu coração para as coisas da eternidade é que é a idolatria. Eu fui criado para apontar para o Criador, eu começo a apontar para a criatura. Para mim mesmo. Por vezes o Deus não é uma imagem que eu esculpi, que eu adquiri e coloquei no altar, diante do qual eu acendo velas e me dobro e faço pedidos. Mas às vezes essa divindade sou eu mesmo.
é o meu coração, são os meus valores, os meus projetos de vida. Por isso Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai denunciar uma forma de idolatria que é muito comum, que é adorar a riqueza. E Jesus vai falar, você não pode adorar a dois, você não pode ter dois senhores, você não pode ser escravo de dois senhores. Porque você vai agradar um, vai desagradar o outro. Ele vai dizer, você não pode adorar a Deus e as riquezas, e lá no original fala mamon, é uma forma de se referir a uma entidade comum conhecida naqueles dias, uma entidade que prometia riqueza àquele que os perseguia. Então você está adorando o tempo todo. Essa adoração transcende o espaço específico de culto. Ela aparece no seu dia a dia, aparece nos seus valores, e quando você vai se referir ao seu papel como homem, você está fazendo também num ambiente de adoração. Faz parte da adoração. O que resta saber é, essa adoração agrada ou não a Deus? A adoração que você está praticando, quando você se afirma como homem, como mulher, está alinhado com o projeto de Deus ou não? E o livro de Juízes ensina esse outro princípio, que todas as vezes que aquele povo, os descendentes de Abraão, aquele povo com quem Deus fez uma aliança especial, toda vez que esse povo agia de forma contrária, fora daquele projeto, Deus intervia de uma forma dura, pesada, disciplinar. Ele disciplinava o seu povo. Isso se repete várias e várias vezes no livro de Juízes. Isso também é princípio para nós, como igreja. Porque talvez a gente esteja olhando para o mundo e fala assim, olha como esse mundo está decadente, olha como esse mundo está mal, olha o pecado desse mundo. E nós somos rápidos em denunciar o pecado do mundo. Mas temos que olhar também o pecado da igreja, o nosso pecado. A começar com um pecado, do qual nós temos sempre que pensar e refletir, o pecado da omissão. Palavra essa que, convenientemente, na nossa língua, a gente pode tirar dela uma coisa, uma expressão importante, a ideia de missão. Estava conversando com o Eudes, cadê o Eudes? Está aqui? Está lá com os jovens, né? Estava com o Eudes aqui na entrada, e falando da paixão missionária que ele tem, né? Projeto, como é que chama lá? Together, falando do Together e tal. A igreja tem que alimentar isso mesmo, alimentar essa ideia. Estamos aqui para fazer missão no sentido não apenas transcultural, não apenas de incentivar e sustentar missionários para que estejam em todas as partes do mundo pregando esse evangelho, mas a missão aqui, local, onde nós estamos, a partir de onde nós vivemos. Israel deixou de ser uma nação missionária, ela tinha que ocupar aquele território para ser luz para as nações, não é para viver para dentro de si mesmo, apenas atendendo o seu interesse. O problema é que Israel perdeu esse princípio missionário. Eles entraram na terra, ocuparam, a terra estava dando alimento, colheita, os animais estavam sendo criados. Falaram, é isso que Deus queria para a gente, né? A gente não é escravo mais, a gente está numa terra que está prosperando. Ótimo, vamos nos acomodar aqui. Prosperidade é um dos grandes laços. Prosperidade não é do mal, não é ruim. Não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro honestamente, ter uma condição de vida favorável. Isso não é errado em si. O problema é quando esses valores nos acomodam. Porque a gente, como igreja, pode estar acusando o mundo, dizendo assim, olha, está vendo o mundo pecador, está ali favorecendo o homossexualismo e não sei o que mais e tal, e a gente denuncia isso, mas e o nosso pecado? Nós podemos ter parado e deixado de comunicar ao mundo de forma testemunhal, ir ao mundo, ocupar esses espaços com o Evangelho. Ser um missionário, não um missionário necessariamente um missionário designado oficialmente pela igreja, sobre o qual a igreja impôs as mãos e enviou, mas alguém que está lá na sua repartição pública onde você trabalha, mostrando os valores do reino, não sendo igual aos outros colegas, que às vezes podem não ser tão comprometidos assim com a atuação deles. Você como professor em sala de aula, você como músico, não importa em que área de atuação, mas semeando o evangelho de Jesus Cristo, mostrando o reino de Deus. E toda vez que a igreja ela se retrai, ela se acomoda, ela
fica acomodada com a prosperidade que ela tem, com a riqueza que ela adquiriu, e acha que é isso mesmo, é só isso que vale, ela começa a ser disciplinada pelo Senhor. Eu estava ouvindo um pastor da minha denominação, da igreja presbiteriana, que está indo para o Chile. Ele foi missionário no Chile, está indo para Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país que teve uma grande influência no início da igreja presbiteriana. Teve uma influência muito grande no surgimento daquele país. Hoje as igrejas estão mortas, estão acabando. Eu vi uma entrevista de um senhor com mais de 80 anos, que o governo da cidade dele disse que a igreja tinha que fechar porque a igreja estava decadente, estava caindo, e ele era o único sujeito que ia lá e fazia manutenção na igreja. Ele dizia: eu não tenho mais força para subir no telhado e trocar as telhas do telhado do templo da minha igreja. Os jovens foram embora, não tem mais ninguém. E esse pastor, do qual eu mencionei aqui, que está indo para lá, conversando com os pastores locais, dizendo assim: olha, o que aconteceu foi que nós falhamos na missão. Nós chegamos aqui numa terra boa, próspera, ganhamos dinheiro, enriquecemos, exploramos essa terra, e dissemos assim: não precisamos mais evangelizar, todo mundo aqui já é crente. Esqueceram de pregar o evangelho para a geração seguinte, e para outra, e para outra. E essa nova geração simplesmente não tinha referência de evangelho. E foi para o mundo para ganhar dinheiro, foi para o mundo para curtir a vida, foi para o mundo para viver aventuras. E a igreja ficou para trás, o evangelho ficou abandonado. Virou campo missionário. Estão indo lá gente agora, brasileiros indo para lá. Eles estão pedindo lá: manda para nós 20 pastores da sua denominação, tem campo para eles aqui. Uns 20, de cara. Não tem pastor mais aqui no nosso país para restaurar essas igrejas. A disciplina do Senhor vem com a igreja quando ela para de ser missionária, ela para de evangelizar, ela para de ensinar às próximas gerações os valores. Aí os homens começam a olhar para a sociedade, a ser homem é ser como fulano de tal, é ser como aquele artista, é ser como aquele político, é ser como aquele... E começam a imitar esses valores. E o texto começa com isso, dizendo que os filhos de Israel tornaram a fazer. Estou voltando aqui para Juízes, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude foi um dos juízes que foi usado por Deus para livrar o povo de uma dominação semelhante. Aí vem o versículo 2, a disciplina. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aqui tem um princípio também muito interessante. Né? O que o povo fez diante da disciplina do Senhor? Eles clamaram ao Senhor. O pastor Pedro separou aqui um tempo, aqui no início dessa reunião, para orar pelo país. Oração é fundamental. A igreja clamando a Deus por uma solução que venha do alto, por uma intervenção divina. O que motivava o clamor daquele povo? É que eles olhavam para o inimigo e diziam assim: esse inimigo é muito mais poderoso que a gente. Quando eles falam aqui, quando o autor aqui do livro fala de 900 carros de ferro, a gente tem que pensar assim: é o povo que domina a tecnologia militar mais avançada daqueles dias e tem uma quantidade absurda de material bélico para invadir e dominar a gente. É uma força absurda. Durante muito tempo, Israel não tinha, por exemplo, a tecnologia do metal, trabalhar metal. Você sabia disso? Lá no livro de Samuel fala disso, primeiro livro de Samuel, fala que eles tinham que, inclusive, alugar ou contratar gente de fora para poder, como é que fala? Polir aquele material que faz sulco na terra. O arado, né? O arado, que era de metal, tinha que levar num lugar especializado. É igual você comprar um computador e dizer, ó, isso aqui para arrumar só lá nos Estados Unidos. Aqui não tem gente que mexe com isso. Isso aqui só na Europa, isso aqui só na França resolve isso. Aqui não tem gente qualificada para resolver o problema do seu computador. Os caras tinham que ir lá nos filisteus, os inimigos deles, e pagar para poder
polir o arado, para eles poderem plantar. Eles não tinham tecnologia sequer para a manutenção de seus instrumentos básicos, que dirá ter carro de ferro. Era algo absurdo. E diante disso nós podemos nos ficar assustados e ficar paralisados. A gente olha para o mundo e diz, esse mundo está perdido, né? Olha, esse mundo só vai de mal a pior. E tem muito crente que só faz assim, né? Esse mundo está ruim, né? Está ruim demais. Está difícil. Mas se a gente parar nisso aí, vai resolver o problema? Não vai. Então a gente pode achar que a questão da masculinidade, feminilidade, não tem jeito, esses caras dominam a mídia, eles têm empresas de bilhões, eles dominam a internet, eles podem, inclusive, restringir o que eu posso ou não posso publicar. Eu estou aqui falando agora para uma câmera, algo que vai ficar gravado, e que alguém pode assistir e dizer assim, eu não gostei do que esse pastor falou. Vamos bloquear. Não vamos deixar esse povo anunciar isso. Vamos deixar ele falar mais. Vamos cercear a liberdade dele de poder divulgar suas ideias. E, no lugar, vamos colocar uma tonelada de outras ideias que vão fazer esquecer o que esse pastor está falando. É como olhar para os carros desse Jabim e dizer, eu não tenho o que fazer, como é que eu com uma câmerazinha, vou lutar contra impérios poderosíssimos? Eu não tenho força. Mas aí é que está a força da igreja, irmãos. A força da igreja é essa. É quando a igreja ela admite a sua limitação, a sua fragilidade. E ela clama ao Senhor. Deus, o mundo está mostrando um padrão de masculinidade que é falho, é contrário à tua palavra. E nós não temos recursos materiais, humanos, intelectuais, nós não temos influência para mudar isso. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Deus da criação. E nos voltar para o Senhor e clamar ao Senhor. E consagrar a Ele a nossa vida e dizer, Deus, tem misericórdia de nós e usa-nos na nossa geração. E aí a história continua e aí vem as respostas de Deus. É nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção para essas particularidades do texto, essas curiosidades desse texto específico, que falam de masculinidade e feminilidade. Versículo 4 fala de uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, ela era casada, tinha marido, julgava Israel naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, tinha uma árvore lá que tinha o nome dela. Tem alguma Débora aqui? Alguma mulher que chama Débora? Não? Débora quer dizer abelha, em hebraico. Estava lá numa árvore, embaixo da árvore, uma árvore enorme. E assim, onde é que eu encontro uma tal de Débora? A árvore Débora, aquela lá. Pode ir lá. Ela tinha uma referência, um referencial. Ela era buscada pelo seu povo. Os filhos de Israel, no final do versículo 5 diz, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Tinha que resolver alguma coisa, quem que eles procuravam? Procuravam Débora. Essa é uma coisa curiosa, porque se você for ler o Antigo Testamento, você vai observar que não foram muitas, na verdade foram muito poucas as mulheres que foram profetisas no Antigo Testamento. Foram poucas. A grande maioria, a esmagadora maioria, profetas eram homens. E nesse texto faz questão de chamar a atenção para essa mulher como profetisa, mostrando que há circunstâncias e momentos, especialmente momentos críticos, em que Deus pode conferir, sim, às mulheres um papel extraordinário na manifestação da palavra de Deus. Eu sou um pastor de uma igreja que não ordena mulheres ao ministério da pregação da palavra. É a convicção da nossa denominação biblicamente, eu apoio essa determinação e creio que ela é bíblica. Mas dizer isso não quer dizer que a mulher está inativa, que ela não pode ser uma pregadora da palavra de Deus, uma anunciadora do Evangelho, e que ela não pode ser uma referência de sabedoria, de orientação no meio da sua comunidade. Assim era Débora. Uma mulher extraordinária no seu tempo. E a Bíblia não esconde isso, não fala disso com vergonha, como assim, mas ao apontar para Débora,
certa forma, dá um cutucão nos homens. Eu acho que é um jeito um tanto irônico de Deus, nós vamos ver no restante dessa passagem, de mostrar, olha, eu uso, sim, as mulheres, elas são instrumentos de graça nas suas comunidades, na sua igreja, na sua família, elas fazem diferença. Mas, ao mesmo tempo, diz assim, mas, homens, não eram vocês que deveriam estar ocupando esse papel? Não era você que tinha que ser referência disso aí, não? Essa é a brincadeira, a gente pode dizer, que acontece no fundo da história. Tem a história contada, mas ela tem que ser lida a partir do referencial da cultura da época. O que um israelita daqueles dias, ao ver essa história, o que ele pensaria? A história ia incomodá-lo um pouco nesse ponto. E ele dizer, puxa, mas Deus usou uma mulher, isso deveria ter um homem nesse momento aí, no tempo crítico da nação, o povo lá clamando, o povo apertado, não tinha que ser um homem. Mas Deus quis usar uma mulher. E, ao mesmo tempo, quis usar essa mulher para incomodar um homem que não queria assumir o seu papel de homem. Essa é a coisa interessante dessa passagem. Aparece logo no versículo 6. Mandou ela, aí a Débora mandou, chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon? Mandou chamar. Quem era esse Baraque? Não se fala quase nada dele. Só fala a referência de que tribo que ele era, mas não tem muita referência dele. E isso é uma coisa interessante em todo o livro de Juízes. Se você for pegar os juízes, né, os homens que foram chamados para ocupar esse posto, para serem líderes espirituais do povo de Deus num tempo de crise, eles, em geral, não tinham muita referência. E alguns até referência muito negativa. Alguns foram até rejeitados pelo seu próprio povo. Alguns, e, na verdade, praticamente todos eles, pelo menos aqueles que a gente tem mais detalhes da vida deles, todos eles tiveram falhas também. Não eram pessoas perfeitas, de jeito nenhum. Então, quando a gente fala de ser homem, do ponto de vista da Bíblia, nós não estamos falando de perfeição. Isso aqui eu acho belo no livro de Juízes. Eram homens, Baraque era um homem, chamado por uma mulher, desafiado por uma mulher, diz assim, rapaz, seja homem, Deus chamou você para esse momento. Você tem que assumir esse papel, você tem que assumir o seu lugar na história. Mas, ao mesmo tempo, esse homem desafiado e convidado é um homem que se mostra frágil. Ele tem suas fragilidades. Todos eles tinham. Eu estava dando um estudo bíblico lá na igreja há um tempo atrás, durante a semana, sobre teologia bíblica e tal, e passando por vários livros da Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento, na verdade, e chegando no livro de Juízes, estava estudando esse texto, e estava lá um irmão da nossa igreja, diácono da nossa igreja, que ele trabalha com os Gideões internacionais. Alguém aqui trabalha, ou conhece o trabalho dos Gideões? Com certeza vocês conhecem, porque já receberam aquela bibliazinha pequenininha, né? Ou você vai num hotel, você abre a gaveta, acha lá uma Bíblia. Um trabalho maravilhoso que esses irmãos fazem de distribuir Bíblias para tudo quanto é lugar aí, para escolas, quartéis, hotéis, hospitais, enfim. Muitos grandes divulgadores da palavra de Deus. E eles trazem, por razões lá históricas, eu não vou entrar na história, eles são chamados Gideões internacionais. Acontece que Gideão é um dos juízes que aparece na história do livro de Juízes. E quando eu fiz dei um panorama assim, muito rápido desse livro lá, eu fui tocando nas falhas de cada um daqueles juízes. Eu falei do livro de Gideão, falei, Gideão, infelizmente, no final da vida dele. No início ele meio que vacilou e tal, depois ele se encorajou e lutou e teve vitória. Chegou no final da vida, ele caiu na idolatria. Criou lá um traje de ouro lá, e aquilo virou uma espécie de ídolo para ele e tal. E na hora aquele irmão que participava dos Gideões, assim, pastor, o senhor me decepcionou. O senhor acabou com um dos meus heróis. Eu sou um Gideão internacional. O senhor falou que Gideão é um homem que falhou. Eu falei, meus irmãos, é o que a Bíblia diz. Esses homens eram falhos, infelizmente. Mas a Bíblia não esconde a falha deles. Não fala assim, vamos mostrar aqui o padrão do homem ideal. Foi Baraque, foi Jefté, foi Davi. Nenhum deles foi. Eles foram chamados para exercer o seu papel de homens na sua geração. Foram desafiados, como Baraque estava sendo agora desafiado por Débora, a assumir o seu papel, a ser corajoso. E eles tinham falhas. Baraque tinha as suas.
aparece muito rapidamente, quando Débora confirma para ele no versículo 7, né? Farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Mais uma vez, Deus dizendo, quem vai ganhar essa guerra sou eu. Você tem que estar lá, você vai lutar. Mas quem vai ganhar a guerra sou eu. Eu quero que você esteja lá, no campo de batalha, no palco da batalha, naquele lugar específico, naquele dia, naquela hora. Mas você vai ver eu executando o juízo. E aí no versículo 8 aparece a falha, a fraqueza de Baraque. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, você que está me dizendo que Deus vai ganhar essa batalha, que Deus vai ganhar essa guerra. Mas eu não estou muito certo disso, não. Então, se você está empenhando a sua palavra, você, Débora, está empenhando essa palavra, você tem certeza disso, então você vai comigo. É como dizer assim, você está dizendo, né, que eu vou ganhar a briga? Então, eu só vou confiar se você estiver do meu lado. Ele pode estar pensando assim, é fácil, né, ela aqui sentada embaixo dessa palmeira, tranquila, dizendo assim, vai lá, Baraque, enfrenta o povo lá, ela não vai estar lá, eu vou estar lá sozinho, e se eu chegar lá e que esse povo me pegar lá, firme lá, e eu perder essa batalha? Não, só vou se você estiver do meu lado. Irmãos, campo de batalha, de guerra no Antigo Testamento não era lugar de mulher. Você pode ler todas as histórias de guerra, só homem que está lá. Coisa de homem. Baraque sabia disso. Sabia que era papel dele. Sabia que de forma extraordinária Deus estava levantando aquela mulher como profetisa, para orientá-lo, para ser palavra de Deus, para ser boca de Deus, para a sua nação, para o seu país e para ele. Mas cabia agora a ele assumir esse papel. Ele ouvia aquela palavra, acolher como palavra de Deus e dizer, é o meu papel agora. Eu tenho que representar o meu povo, o povo com quem Deus tem uma aliança nesta geração. E fazer o que Deus está me designando. Mas ele fraqueja. Então a Bíblia, irmãos, não relata o papel do homem, não relata o homem como um homem que não tem falhas, que é infalível, que é sempre forte. A Bíblia não esconde as nossas fragilidades. Somos frágeis mesmo. Embora chamados a ocupar uma posição específica, embora ao homem caiba de forma predominante o papel de representar a coragem, a disposição, de colocar a cara para bater, de tomar a frente, de ir adiante, de conduzir. Nós nem sempre somos coerentes com este chamado. E fraquejamos. Débora respondeu para ele, nosso tempo está bem adiantado, né? Mas eu vou encerrar aqui para dar um tempo para as perguntas. Respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra, estou lendo o versículo 9, a honra da investida que empreenderes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ela disse, tudo bem, eu vou com você. Mas por causa da sua fraqueza, você vai perder um privilégio. Aqui Débora não está falando que Baraque ia perder a salvação. Você vacilou, então agora Deus não gosta mais de você, você está desclassificado, vamos colocar outro no seu lugar. Não. Tudo bem, você ainda vai ser o instrumento que Deus vai usar, mas vai ter perda de um privilégio. Ou seja, quem vai marcar a vitória mesmo, definitiva, sobre esse general aí do exército inimigo, vai ser uma mulher, e aconteceu, eu não vou entrar nos detalhes da história, mas está mais para frente, uma mulher que abriga, a princípio, né, o Cícera na sua barraca, depois da batalha ter sido perdida lá, e enterra depois uma estaca na cabeça dele, o crava lá, e depois chama a turma e diz, está aqui o inimigo de vocês, não é esse? O que essa morte de Cícera ensina do general inimigo? Não pelas mãos de Baraque. Ensina para nós que nós, como homens, se a gente fraquejar na nossa missão, Deus vai continuar sendo fiel. Porque Deus é fiel. Ele é fiel à sua aliança. A igreja pode falhar de várias maneiras, Deus continua sendo fiel.
Deus está determinado a salvar o seu povo. Deus está determinado a redimir o seu povo. Agora, nós podemos perder alguns privilégios, algumas honras. É honra para você, homem, crente, representar o seu Criador na sociedade. É honra para você, homem, crente, a ser um líder dentro do seu lar. É honra para você, homem, crente, representar o Evangelho na sua casa, na sua comunidade, na sua família, na sua igreja local. É honra de Deus. Mas quando nós nos acovardamos, nos acomodamos, fraquejamos, nós perdemos muitos desses privilégios de representar o nosso Deus. Devemos diante de Deus, representá-lo da melhor maneira. Sabemos que, como homens, somos imperfeitos, mas nós seguimos um homem que é perfeito, Jesus Cristo. Temos sempre que nos lembrar que Jesus, ele se encarnou, ou seja, Deus, o Filho, desceu da sua glória, embora não abandonando a sua natureza divina, assume para si uma natureza verdadeiramente humana, para viver uma vida realmente humana, para estar diante das fraquezas humanas e dizer, olhe para mim e me siga. A cada fraqueza nossa, a cada fragilidade nossa, nós temos um homem a quem nós podemos olhar, o Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos, não é verdade? Ele não pegou um monte de homens perfeitos, machões alfa, poderosos, que faziam e aconteciam. Ele pegou homens que num momento diziam assim, estamos com o Senhor até a morte, e logo depois, cada um fugiu como ovelha sem pastor, cada um para o seu canto, deixando o seu Senhor sozinho. Jesus os abandonou por causa das suas fraquezas? Não. Ele voltou a reencontrá-los, reanimou a fé deles, apresentou as provas da sua ressurreição, chegou para Pedro, que o havia negado 3 vezes, ele, o mais aparentemente predisposto a morrer com Cristo, e restaurou a fé no coração daquele homem. Ele havia predito a Pedro, Simão, Simão, Satanás está te peneirando, mas eu vou interceder por ti, e quando eu interceder por ti, quando você se converter, você volta para você cuidar dos teus irmãos. E Jesus faz isso. Irmãos, se estamos acomodados, se estamos fraquejando, temerosos, como homens, nós estamos assumindo o papel de mostrar coragem na sociedade, mostrar o que um homem verdadeiramente é à luz da palavra de Deus. Somos chamados a retomar a nossa caminhada de discipulado com Jesus. Isso faz parte do nosso discipulado, faz parte de seguir Jesus, de representar os valores desse reino. Os inimigos são muito fortes, muito poderosos, a mídia é incrível, os bilionários que mandam nesse mundo estão propagando os seus valores para lá e para cá, mas nós temos Cristo, temos o Evangelho, temos o Senhor. Queria, portanto, deixar agora um espaço para perguntas, que os irmãos tiverem. O seu irmão vai, se alguém tiver, não sei como é que é feito, é você levantar a mão? Então, quem quiser levantar a mão. Não precisa ser só uma pergunta, pode ser uma observação também. O que eu não souber, com certeza o pastor Pedro sabe. Aí ele responde. Alguém? Aí eu tenho um irmão ali, ó. Bom dia a todos. Bom dia. Epa. Sobre essa questão aí de gênero, né, que tem sido colocado aí na sociedade, fazendo um paralelo aí com Sodoma e Gomorra, Jesus, ao afirmar sobre o seu retorno, sobre a sua volta, ele cita que seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Então, na minha visão, eu acho que a igreja ela precisa se posicionar, é o papel da igreja, como o pastor aí muito bem explanou, né? Mas eu acho que lá na frente, ainda que a igreja se posicione, eu não vejo muita escapatória de que a gente não vai progredir e vamos evoluir ao ponto de chegar como nos dias de Sodoma e Gomorra. E nesse momento eu acho que a solução do Deus vai ser exatamente tirar a sua igreja assim como ele tirou lá Ló e a sua família. Então, eu acho que é oportuno o posicionamento da igreja, sobretudo dentro do nosso contexto de lá, onde a gente está inserido, como você bem colocou, mas olhando para frente, eu não vejo uma solução de evolução progressiva a certo ponto, em que a cultura seja retomada e que os valores cristãos sejam permeados na sociedade. Eu tenho uma visão não muito otimista em relação a isso, embora seja necessário que a igreja se posicione, entendeu?
Eu não sei como que você pensa a respeito disso. Eu acho que, como cristãos, a gente sabe que tem um momento na história que, de fato, vai ser o fim da história mesmo, né? A volta de Cristo, a instauração do reino dele através da vinda dele. Eu não creio, e nisso eu concordo com o irmão, de que a igreja vai progredindo, até chegar num ponto em que a igreja vai mudar todas as instituições, o mundo vai trazer um paraíso para a terra. Eu não vejo assim, biblicamente. Eu sei que tem linhas teológicas que pensam mais ou menos assim, né? A ideia de que a igreja vai avançando, até chegar a um ponto que todo mundo vai ser dominado pelos valores do reino de Deus, e só depois Jesus volta e consuma o reino. Eu também não concordo com essa visão, não. Eu tenho outra. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou tão pessimista. Às vezes eu acho que eu sou pessimista, mas não sou tão pessimista, porque eu creio em avivamento mesmo. Eu creio que o mundo pode estar num caos, assim, um absurdo, de repente Deus faz um negócio assim que muda tudo. Muda o coração das pessoas. Porque a gente acha que a gente está num contexto tão ruim, que de repente não tem salvação. A própria experiência missionária da igreja dá umas demonstrações assim maravilhosas, né? É muito legal você ouvir os missionários que estão lá em lugares que a gente pensa assim, puxa, aqui não tem nada de cristianismo, e de repente aparecem uns negócios extraordinários. Eu estava comentando ontem mesmo, em família, né, um almoço em família, a experiência de um missionário que foi para um país, eu não posso falar aqui qual é, onde é e tal, mas foi para um certo país, que tem uma religião predominante, que domina tudo e tal, e que lá oficialmente não tem igreja cristã desse país. Esse missionário foi para esse hotel, fez uns contatos lá, e alguém disse para ele assim, olha, você espera aqui na porta do hotel que vai passar um ônibus de turismo, vai fazer um tour pela cidade, para você conhecer a cidade. Ele, beleza, parou lá. Na hora que ele entra no ônibus, o que ele descobre? Tinha uma igreja dentro do ônibus. Eles não podiam ter templo, igual a gente tem aqui, reunir no domingo e tal, mas a igreja reunia dentro do ônibus, saía durante a cidade, entre aspas, fazendo turismo, mas, na verdade, era um culto que acontecia. Tinha um culto, tinha Santa Ceia, só não tinha batismo, porque lá a turma é batista também, a pessoa gosta de afundar, né? Então, se fosse presbiteriano, tinha até batismo dentro do ônibus, tinha batismo também. Mas tinha tudo lá. Culto na igreja, culto lá, a igreja reunida, adorando o Senhor, rodando pela cidade. Aparentemente, eu sei, puxa, né? Mas está tão ruim, de repente surge um negócio assim que é Deus faz uns negócios extraordinários, né? No meio do nada, Deus mantém. Deus pode, como você citou, o irmão citou o exemplo de Sodoma e Gomorra, né? Num caso extremo, tirar, né? Quando Deus já derrama o seu juízo definitivo, quando ele derrama o seu juízo definitivo, é claro que ele vai tirar aqueles que são deles, né? A Bíblia fala de Ló como justo. Então ele tira Ló, porque era alguém lá que Deus estava trabalhando na vida dele, né? E derrama o seu juízo. Mas é o caso extremo. Enquanto não chega esse caso extremo, eu creio que a presença da igreja, ainda que mínima, aparentemente sutil, ela pode fazer grande diferença. E com certeza vai fazer diferença, se não na sociedade como um todo, pelo menos em algumas vidas. De vez em quando você encontra pessoas assim, que tinham essa cosmovisão totalmente contrária à Bíblia, de repente mudam, né? Tem um livro, eu nem li o livro exatamente, não dou só uma passada no livro, aquele Garota Gay, Deus Bom. É um livro da editora Fiel, que é um testemunho de uma moça, né, de forma meio poética e tal, né, literária, ela contando as experiências dela no homossexualismo feminino e como a fé cristã mudou a percepção dela da sua sexualidade, da sua realidade, e a transformou. A Rosária Butterfield também, que também escreveu um livro, vários livros, mas um livro dando testemunho dela, que era alguém assim também militante, que militava na causa LGBT e coisa e tal, e quando conheceu um crente de verdade, um cara simples, que era amigo dela, foi estudar a Bíblia na casa dela, ela com a esposa dela, casada com outra mulher. Assim, posso estudar a Bíblia com vocês? Pode. Esse cara chegou e sentou na mesa com as duas. E abriu a Bíblia e começou a estudar o Evangelho. O Evangelho mudou o coração dela, ela começou a ver, esse meu modo de vida está errado. Não condiz. E ela naturalmente abandonou aquilo. Então, assim, coisa simples, né? Então, assim, minha palavra assim, não pensemos assim, o mundo só vai de mal a pior, então não vamos fazer nada, porque é justamente o princípio que eu falei, nós não podemos nos acomodar. O crente tem que sempre estar revoltado no sentido positivo, né? Não é revoltado de ficar com raiva, né? Mas assim, não aceitar isso, não vou me acomodar. Como é que eu não me acomodo? Eu vou pregar o Evangelho, simples como ele é. Pode parecer imperceptível, pode parecer que não está fazendo diferença nenhuma. Viva esse Evangelho, prega esse Evangelho. E Deus, na sua graça, pode fazer maravilhas, milagres mesmo, coisas extraordinárias, né? Aí,
Talvez a gente vai estar vivo aqui para ver isso. Mas a semente, com certeza, foi plantada. Tem mais alguém? Acho que nosso tempo já acabou, inclusive, ali. Não? Então, tem uma irmã lá no fundo, lá. A Bíblia fala também que, como foi dos dias de Noé, sim, assim também será na vida do Filho do Homem. Né? Então, o povo fazia tudo errado, e não houve nenhum que salvou na época. A não ser Noé, né? 8 pessoas, né? Na arca. Então, mas assim, continua. Mas é até interessante essa referência que a irmã lembrou, porque fala assim, será como os dias de Noé. Só que os dias de Noé serão dias paradoxais, porque ao mesmo tempo que o povo vivia em pecado, e o pior pecado deles era justamente não dar crédito para a pregação de Noé, né? Que a Bíblia fala que Noé foi pregador naqueles dias e tal, o povo via. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falava assim, os homens vão viver uma vida, entre aspas, normal. Eles vão casar, vão se dar em casamento. Ou seja, ao mesmo tempo que a rebeldia contra Deus, o grande pecado contra Deus, né? Ao mesmo tempo também, aparentemente, a sociedade estava funcionando. Eu estou criando minha família, aqui os caras do dia de Noé, né? Deviam pensar assim, né? Estou aqui criando minha família, estou aqui plantando, colhendo, negociando, tá. E esse doido desse Noé fazendo um negócio que não serve para nada. Construindo um caixote, né? Que a gente estuda na escola dominical quando é criança, como se fosse um barquinho, né? Mas na verdade era um barquinho, era um caixotão. Uma grande caixa de madeira. Eles estão construindo essa caixa no meio do nada. É louco, né? Então a igreja olha para a gente assim, esses caras na igreja aí, domingo, aí, fazendo nada, coisa sem sentido. Né? Mas a sociedade lá fora está funcionando, os carros estão passando, passa ônibus. Né? A turma está negociando, uns estão indo para clube, está voltando não sei de onde, vai encontrar com a família. Então, as cidades de Noé são assim, meio paradoxais. Né? A sociedade está perdida, mas muitas vezes não sabe que está perdida, porque acha que a vida está funcionando normalmente. Então, a grande advertência de Jesus é essa, cuidado, porque Deus está dando um aviso. A gente aqui está dando um aviso para eles, que o reino vai se consumar. Né? A Dani não pode não, porque ela faz pergunta difícil. Amor, uma das questões que eu vejo é, quando você vai falando do masculino, que talvez seja importante se destacar, há alguns elementos que trazem e que são referência do masculino, são proteção, cuidado e zelo. Isso, bem lembrado. Essas são algumas questões que, quando se fala do masculino, elas são muito importantes. Então, assim, quando se fala da proteção, a proteção da família é uma prerrogativa do masculino. A proteção da mulher é uma prerrogativa do masculino. Bom você ter lembrado isso, porque eu esqueci de falar, quando eu falei do Baraque, né, que o Baraque chama a Débora para ir para o campo de batalha, ele estava sendo antimasculino. Isso, amor. Porque assim, quando... Ela está expondo a mulher para um perigo que ela não foi chamada para ser exposta. Eu percebo que essa é uma das questões, quando até se fala do masculino, fala assim, mas o homem não me protege, sou eu que cuido de tudo sozinha. Isso. Né? Até do cuidado da casa, sou eu que cuido sozinha. Dos filhos, sou eu que cuido sozinha. Muitas mulheres do dinheiro, são sou eu que sobreexpostas, né? Isso. Estão super expostas, porque tem que resolver tudo, tem que tratar de tudo, e o homem está lá acomodadão. Isso, então não protege, ele não está sendo não masculino. Cuida e não zela. Exatamente, é bom, bem lembrado, não está sendo masculino. É o que o Baraque fez, né? Deixou expôs a Débora para um negócio que não era dela, ela tinha cumprido a missão dela, né? Bem lembrado. Viviane, a esposa de pastor não pode perguntar não, faz pergunta difícil. Então, eu vou nessa linha aí da Daniela te fazer uma pergunta, levantar uma bola para você cortar para mim. O feminismo, na perspectiva masculina, você, como que você enxerga, na perspectiva masculina, essa inversão de papéis que o feminismo propõe? Como que os homens cristãos devem reagir de forma cristã, porque às vezes a gente reage até de forma extrema. E como o homem não cristão, como ele tem vivido esse dilema e como ele tem reagido e como ele deveria reagir. Enfim, eu queria ouvi-lo como homem. Ô, Viviane, isso aí dá uma aula, só isso aí.
Não vim preparado. Ele dá uma aula inteira. Mas, assim, resumindo bem mesmo, eu daria a dica assim, faça uma distinção entre feminismo e direitos da mulher. Eu acho que são duas coisas diferentes. Então, as mulheres têm direitos que foram adquiridos, são legitimamente adquiridos? Sim, eu concordo. E a igreja não pode se opor a isso. Pelo contrário, deve promover mais. Né, até. Aliás, a igreja é um campo maravilhoso, porque é onde mulheres lideram departamentos, aprendem um tanto de coisa, enfim, tem um espaço que a igreja forma as mulheres como liderança que é maravilhoso. Né, mais do que qualquer outra instituição que eu conheça. Já faz isso há séculos. Mais do que o exército. Recentemente, que a mulher está no exército, por exemplo, ocupando patentes elevadas, por exemplo. Tá. Isso é uma coisa. Agora, feminismo, o problema do feminismo é que é uma bandeira ideológica que foi encampada com outros interesses. O feminismo, visível, assim, a parte externa do feminismo promete defender os direitos das mulheres. Mas o que ela acaba fazendo é, na verdade, aprisionando a mentalidade das mulheres a um espírito de amargura e de revanchismo. Então, desse sentido, o crente deve se afastar. Como ele deve se afastar de qualquer tipo de ideologia que faça a mesma coisa. Porque agora tem um movimento que é uma reação ao feminismo, é um tal de mens... Tem um título em inglês, mansplaining, um negócio assim. Uma loucura, assim, dos caras que pregam assim, que o homem não precisa da mulher, que o homem é independente da mulher, que o homem é o que manda e tal. É a mesma coisa, só que com a vertente masculina. Entende? Que é motivada, no final das contas, pelo quê? Não por a ideia de vamos melhorar as condições das mulheres e tal, mas no sentido de vamos mostrar que nós somos superiores. Então, o crente deve sempre dizer, não, isso não é valor bíblico. Nem homem, nem mulher, né, são superiores, todo mundo servo de Deus, debaixo da autoridade do Senhor. Né? Então, o cristão não pode, na minha perspectiva, né, aderir ao movimento do feminismo como ideologia. Mas dizer isso quer dizer, então, que é contrário à direito da mulher? Não. O cristão pode e deve defender a mulher. Inclusive, tem várias áreas, por exemplo, a mulher que está sendo agredida por homens. Né? Isso é uma área que a igreja tem que entrar muito, muito firmemente, porque a igreja está inserida até em contextos sociais onde isso é uma coisa muito frequente, até cultural. Então, a igreja tem que estar nesse lugar mudando essa cultura. É um absurdo a gente pensar assim, tudo quanto é lugar tem igrejas cristãs, mas lugares em que ainda há 20, 30 anos, mulheres ainda estão apanhando dos maridos. Isso é um absurdo. Pode um negócio desse. Né? Mas a gente não precisa do feminismo para fazer isso. Pelo contrário, se o feminismo entrar, ele simplesmente vai ter uma espécie de revanchismo e não vai mudar, de fato, a condição. Então, assim, bem resumido, tá, Viviane? Porque isso aí dá uma aula inteira. Tem gente muito mais capacitada que eu aí na internet, falando do contexto, de onde é que surgiu o feminismo, os movimentos do feminismo ao longo da história. Tem uma história longa aí. Mas, se a gente só fizer isso, já ajuda bastante. Olha, eu não preciso de feminismo para defender a mulher. Posso defender a mulher com o cristianismo. E em todos os problemas que a mulher enfrenta, que a Daniela também falou, né? Ela está super exposta a um trabalho estressante, extra, de homens acomodados e tal. Oi, irmã. Olha, eu trabalhei durante 36 anos com as irmãs, né, desse estado de Minas, e eu vou falar com o senhor uma coisa. Elas vinham se aconselhar, e tem mulheres que ela também não sabe respeitar o marido, e nós temos que saber o lugar do homem no nosso lar. Uhum. Então, tem mulher tão picuinha, que eu fico boba de ver. Só está entendendo? Ela irrita o homem. Uhum. Então, tem que ter o outro lado. É a de Provérbios também. Lá, né? A mulher rixosa, né? Melhor rixosa, morar no canto do eirado. Não, é melhor viver numa casa com goteira. Com goteira. Eu sei que é difícil, então... Pastor, né? Uhum. Eu vou falar para o senhor uma coisa. Então, as mulheres também têm que ficar atentas, nós, para respeitar os homens. Eu sou viúva, mas eu respeito meus filhos, eu respeito os homens com os quais eu convivo. Por isso, porque a palavra dura suscita a ira. Bom. E a palavra branda, né? Desvia o furor. Não, bem lembrado, irmã. Porque, assim, na verdade, o nosso problema é pecado, né? Se é homem ou mulher, nós lutamos contra o pecado, né? O pecado, assim, esse é um dos problemas, voltando para a pergunta da Viviane, né, que o movimento feminista fala assim, as mulheres elas já estão isentas de qualquer erro logo de cara, porque elas foram oprimidas durante muitos séculos e tal. Né? Então, tudo que a mulher fizer agora está justificado. A mesma coisa acontece em movimentos, por exemplo, movimentos contra o racismo. Racismo é um pecado real, tem que ser combatido? Tem. Mas alguns movimentos que dizem, né, lutar pelo direito do negro e tal, do mestiço e tal,
são motivados por elemento de revanchismo. Então, diz assim, tudo que um negro fizer agora está justificado. Ele pode queimar um ônibus, ele pode matar alguém porque ele foi vítima da escravidão lá no passado, a sociedade tem uma dívida com ele, essa ideia de dívida está muito forte hoje em dia, né? A sociedade tem uma dívida com a mulher, a sociedade tem uma dívida com o negro, tem uma dívida com o gay, tem uma dívida com... Nós estamos todo mundo pagando essa dívida aí, nunca vamos pagar essa dívida. Então, mas o problema é só estou bem, é do pecado, porque às vezes se eu tenho um privilégio, eu sou pastor, fui nomeado pastor, fui recebido nessa igreja como pastor dessa igreja. Eu começo a olhar assim, eu sou pastor da igreja, então eu tenho autoridade, eu que mando, eu começo a ser um ditador na igreja, torear os irmãos, a minha vontade é incontestável e tudo. O problema não está no fato de ser pastor, está no fato de que eu não entendi qual que é meu lugar aqui, né? Na minha comunidade local, que estou a serviço dos irmãos na pregação, na administração das ordenanças, enfim, né? No aconselhamento, eu estou servindo. Então, quando alguém, pode ser mulher, né? A mulher vira e é colocada assim, eu fui oprimida, então agora eu posso mandar e desmandar e tal. É um erro, né? Irmãos, acho que nós passamos bem do tempo ali. Pastor Pedro. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez, por receber os irmãos e que Deus guarde e fortaleça essa igreja para que ela seja firme no Senhor aí, os desafios que nós temos. Não fique assustado, não fique apavorado, esteja firme com o Senhor, que Deus vai lhe dar a vitória. Obrigado, pastor Ricardo. Obrigado, Daniela. Eu acho que o pastor Ricardo foi muito feliz a nos trazer essa passagem bíblica, porque se é verdade que Baraque era um homem frágil, era um homem que expôs as mulheres, né, no caso a Débora, e ele não cumpriu com a sua missão de ser o protetor, aquele que traz segurança, aquele que cuida. Eu fico impressionado com a sabedoria dessa mulher. Porque o que Débora fez? Débora não pisou sobre ele, não é? Pelo contrário, ela foi com ele para o campo de batalha e na hora H, na hora do ponto alto da batalha, o que ela diz? Ela fala, agora é com você. Vai lá e luta a guerra do Senhor. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Como que mulheres sábias, mulheres cheias do Espírito de Deus, promovem a masculinidade em nós, né? Então, que o Senhor levante Déboras entre nós, mulheres que sejam cheias do Espírito de Deus, para nos ajudar nessa missão de sermos os protetores, aqueles que cuidam e cuidam bem da nossa família, da nossa igreja. Há uma crise de masculinidade enorme entre nós, mas há também uma escassez de mulheres de verdade entre nós também. Obrigado, reverendo, mais uma vez, que Jesus te abençoe. Irmãos, nós estamos encerrando nossa reunião. Apenas alguns breves avisos. O primeiro deles é que no dia 7 de setembro, ou seja, daqui a 2 dias, a nossa querida igreja Betel completa 57 anos. Então, o mês de setembro é um mês de muita alegria para nós, mês de comemoração de aniversário da igreja. E no próximo domingo, portanto, dia 12 de setembro, na parte da manhã, nós teremos aqui um culto festivo. Nós teremos batismo, nós teremos, depois de 1 ano e 7 meses, nossa primeira ceia presencial aqui na igreja. E nós também teremos a presença do pastor Renê Toledo, que irá nos trazer a mensagem. Portanto, será uma manhã cheia da graça de Deus. Eu quero convidar você a participar conosco. Vai ser um tempo muito abençoado e muito precioso de culto e gratidão a Deus pela vida da nossa igreja. E o segundo e último aviso é que no culto da noite nós iniciamos, no domingo passado, a nossa nova série de mensagens acerca da identidade que nós estamos tentando formar aqui na igreja, construindo na igreja junto com os irmãos. E já lançamos o nosso Ragu, hospitalidade, amor, generosidade e unidade, como está ali no banner.
Mas agora nós estamos pensando sobre a nossa igreja sustentável, que tem muito a ver com o que o pastor Ricardo falou, dessa nossa preocupação, não apenas com o fortalecimento da igreja local hoje, mas também com a sobrevivência da igreja e a pregação às futuras gerações. Essa ideia de sustentável nesse sentido, né? De permanência e de passarmos às futuras gerações a nossa fé. Então, nós começamos essa nova série de mensagens no domingo passado e hoje nós retornaremos a esse tema. Então, todos estão convidados a estarem conosco também logo mais à noite para participarem dessa construção junto com a gente. Eu acho que ainda temos vagas aí nas nossas inscrições. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela Tua presença entre nós, pela presença doce do Teu Espírito, que é o Espírito da verdade. Te damos graças, Senhor, porque nessa manhã a Sua igreja recebeu do Teu ensino. Te pedimos a Deus que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, como homens, a sermos homens segundo o Seu coração, a nos parecermos cada vez mais com o modelo que nós recebemos do próprio Jesus, e amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Senhor. Nos fortaleça na nossa identidade, nos dê, Senhor, a coragem necessária para cumprirmos o nosso papel. Abençoa também a vida de cada uma das nossas queridas irmãs, mulheres, mães de filhos, esposas, dando a elas também da Tua sabedoria e da Sua graça, para que, por meio do Teu Espírito e da sabedoria que elas recebem, possam também nos encorajar e nos ajudar no nosso papel. Ó Deus, que não haja absolutamente nenhuma guerra entre os sexos aqui na nossa igreja. Faz com que, ó Deus, o Seu povo possa viver em paz, Senhor, porque diante de Ti não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há negro, não há branco, todos somos um em Cristo Jesus. Ó, portanto, Pai, faz-nos um, faz-nos cooperadores, que homem e mulher possam viver de forma complementar na Tua presença. Muito obrigado por tudo. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos e logo mais à noite nos encontramos novamente